Domingo abençoado, né? A gente hoje tivemos várias atividades. Deus nos abençoou com um dia tremendo em tempo de calor. E nós estivemos aqui na igreja de manhã, na casa da irmã Ana à tarde e de volta aqui na igreja com os irmãos agora à noite. Eu creio que em tudo nós somos abençoados, estamos sendo abençoados. Amém? Amém. Irmãos, eu não sei se existe algum visitante no nosso meio nessa noite. Existe alguém nos visitando? Não, o irmão Edson é de casa. Esse é de casa. Amém, irmão Edson? O irmão Edson está de volta aí. A gente louva a Deus pela presença dele no nosso meio. É uma satisfação enorme, mas a gente crê que esse é de casa no nome de Jesus. Eu gostaria de, então, se não há visitantes, eu gostaria de dar uma palavra aos irmãos a respeito do dízimo e da oferta que nós vamos estar recolhendo daqui a pouco. E gostaríamos de pedir aos irmãos, primeiramente, que pudessem contribuir, né? Aqueles que têm criança, a gente entende. Irmãos, a nossa construção, ela continua, como os irmãos bem sabem, né? O pastor elaborou aquele gráficozinho para nós. E eu acho que já tem umas 3 semanas, né, pastor? Eu sei que foi desenhado, mas infelizmente, irmãos, ele não deve ter saído dessa marca dos $300, não. Ele continua estacionado aqui. E de uma certa forma a gente não está muito feliz com o resultado. Não é com os irmãos, a gente entende o tempo que a gente vive, mas a gente não está muito feliz com o resultado porque a gente precisa de um montante de dinheiro para recomeçar aquilo que a gente estava fazendo. Os irmãos sabem, né, aquela queda daquele muro de arrimo que aconteceu, levou cerca de $6.000 dos fundos que a gente tinha. 6.000 ou 7.000 e 8.000, né? E como os irmãos estavam percebendo, a mão de obra era toda nossa. A gente só estava comprando material e nós estávamos fazendo tudo sob a orientação do irmão Ricardo, né? E a gente estava indo bem. E aconteceu aquele imprevisto. Quer dizer, $8.000 para comprar material é um montante considerável. Era material que dava para trabalhar para o resto do ano. Mas agora, como a gente teve que lançar a mão daquele dinheiro, a gente ficou sem fundos para continuar a nossa obra. E tem um aspecto do basement que precisa da participação de um engenheiro. É uma coisa que a gente não tinha calculado antes, né? Mas para dar sequência, principalmente na última parte do basement, uma das vigas que existem lá, ela precisa de ser redesenhada por um engenheiro estrutural. E vai nos custar cerca de $500 ou $600 a participação desse moço na nossa obra. E é um dinheiro que nós não temos. E gostaríamos de conclamar os irmãos, o pastor fez o apelo, e gostaríamos de dar uma pincelada no apelo feito e pedir aos irmãos que assim continuassem contribuindo. Ore a Deus, peça a Deus meios, né, para que os irmãos possam adicionar essa obra de alguma forma. A gente sabe que o tempo é difícil, mas Deus, ele tem nos suprido em tudo. E o nosso Deus, ele é o mesmo no tempo de abundância quanto no tempo de crise. E nós sabemos que Deus, ele tem nos prosperado. Amém? A palavra de Deus lá em Lucas 16:10 diz que aquele que é fiel no pouco deve também ser fiel no muito. Tanto no pouco quanto no muito. A palavra de Deus nos pede para que sejamos fiéis para com esse Deus. Só para ilustrar isso que eu estou dizendo, há um tempo atrás, numa igreja assim como a nossa, né, eles estavam tirando uma oferta e de repente aí os irmãos vieram à frente para ofertar, e quando as pessoas estavam retornando para os seus bancos, uma das pessoas que tinha ofertado pediu a palavra. Ele estava andando para o banco, mas pediu para voltar e pegar a palavra para dar um testemunho. E ele deu um testemunho naquela noite. Ele disse o seguinte: olha, há uns anos atrás eu estava numa campanha missionária, a gente estava participando ali, e no final do culto o missionário fez um apelo e pediu para que nós ofertássemos. E eu só tinha um determinado montante no bolso. Eu tinha uma nota de $100, eu não tinha como quebrar essa nota. Era o único dinheiro que eu tinha. E não conhecia o tesoureiro, não tinha como pedir para trocar a nota. E eu aceitei o desafio naquela noite. E eu peguei a minha nota de $100, que era a única que eu tinha, e depositei naquele ofertório. E eu quero dizer para vocês uma coisa: a minha vida mudou consideravelmente. Hoje eu sou um milionário. E ele contou aquele testemunho, a igreja deu glória a Deus, ele voltou para o banco e se assentou. E quando ele se assentou, tinha uma velhinha do lado dele. E ela perguntou o seguinte: você faria o mesmo que você fez naquele dia, hoje também?
Você seria capaz de colocar os seus milhões naquele gasofilácio, assim como você colocou sua nota de $100 naquela noite? E eu creio que o Senhor espera isso de nós, que a nossa fidelidade não seja uma fidelidade momentânea, mas que seja uma fidelidade constante, né? Fidelidade é algo que deve acontecer continuamente diante do Senhor, principalmente porque a obra do Senhor continua. Nós nos reunimos aqui toda semana, né? E as coisas custam, as coisas continuam acontecendo. A gente não gosta de falar de dinheiro na casa do Senhor, porque os irmãos são extremamente fiéis, a gente sabe disso. Mas é um momento assim que nós precisamos consultar esse aspecto da nossa caminhada aqui e pedir a Deus que nos dê condições de continuar contribuindo para essa obra tão tremenda. Nós, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, não é do pastor Giovanni, não é do irmão Ricardo, nem de nenhum de nós, mas para a honra e glória do Senhor nós vamos ver esse beijo acabar. Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém. Então é necessário que nós contribuamos, né? Eu vou pedir ao irmão Wesley, ele vai estar tocando uma música e a gente vai estar participando dos dízimos, ofertas, quer sejam ofertas normais ou ofertas para a construção. Os irmãos vão ter oportunidade nesse instante.